O milionário não deixava os filhos saírem de casa, até aquela manhã em que os encontrou lá fora, brincando na neve com a faxineira. Renildo parou na entrada do jardim. Suelen estava com os 3 meninos, e eles gargalhavam enquanto empurravam neve com as mãos. Renildo Sampaio nunca tinha olhado de verdade para Suelen, não do jeito que um homem olha quando percebe que algo mudou dentro dele sem pedir licença. Ela trabalhava na mansão havia 14 meses, entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde, varria, limpava, organizava, cuidava, e ele mal sabia a cor dos olhos dela. Mas naquela manhã de inverno, com o jardim todo coberto de branco e os 3 filhos dele gargalhando do lado de fora pela primeira vez em mais de um ano, Renildo viu Suelen de um jeito que não conseguiu ignorar. Ela estava de joelhos na neve, ajudando o menor dos meninos a moldar a base do boneco, as mãos vermelhas do frio, o cabelo escuro preso num coque que começava a se soltar, e ela ria junto com as crianças, como se aquele jardim fosse o lugar mais feliz do mundo. Renildo ficou parado na porta por tempo suficiente para perceber que o peito dele estava apertado de um jeito que não tinha nada a ver com raiva. Ele tinha motivos para estar com raiva. Tinha dado uma instrução clara para todos os funcionários da casa. Os meninos não saíam para o jardim, não no inverno, não com aquele frio, não sem ele presente, não sem autorização. Essa regra existia havia 1 ano e 3 meses, desde o dia em que Mirella foi embora e levou consigo a única pessoa que conseguia equilibrar aquela casa. Desde então, Renildo carregava os filhos como se fossem a única coisa que o mundo não podia tirar dele, e o medo de perder o controle sobre qualquer coisa que envolvia eles tinha se tornado maior do que qualquer bom senso. Então, quando ele abriu a porta daquela manhã e viu os 3 lá fora, com as bochechas vermelhas e os olhos brilhando, a primeira reação foi tensão. Mas antes que ele desse um passo, ouviu o riso do Mateus, o do meio, um riso alto e aberto que ele não ouvia fazia meses, e os pés dele simplesmente não se moveram. Suelen estava de pé agora, as mãos nas costas do menor, o Cauã, que insistia em colocar gravetos tortos no lugar dos braços do boneco, e ela deixava, só sorria e ajustava com cuidado sem tirar a ideia dele. O mais velho, Iago, corria em volta jogando neve para cima com as luvas, e Suelen só desviava a cabeça rindo, sem reclamar, sem mandar parar, sem o tom cansado que Renildo sabia que ele mesmo usava quando estava no limite. Ele ficou ali, parado, observando uma cena que não esperava ver dentro da própria casa, e sentiu alguma coisa afrouxar no peito que ele nem sabia que estava apertado. Quando Suelen virou a cabeça e o viu parado na porta, o sorriso dela travou. Não sumiu, travou. Ficou ali suspenso enquanto ela tentava calcular o tamanho do problema que tinha criado. Ela se endireitou devagar, passou as mãos no avental e abriu a boca. Mas Renildo falou antes. "Quanto tempo eles estão aqui fora?" A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Suelen não desviou o olhar. 40 minutos, senhor. Eu trouxe os casacos deles, as luvas, as botas. Fiquei o tempo todo aqui do lado." Ele olhou para os 3 meninos que ainda não tinham percebido a presença dele, completamente absortos no boneco de neve torto e imperfeito que estavam construindo juntos. E por um segundo ele não soube o que dizer. "Eu dei uma instrução clara sobre isso." Suelen assentiu. "O senhor deu, e eu ouvi." Ela fez uma pausa curta, não por hesitação, mas porque escolheu as palavras com cuidado. Mas o Mateus não dormiu 2 noites seguidas. Ficava na janela olhando para a neve e perguntando por que não podia sair. "Eu não tive como não trazer eles." Renildo sentiu o queixo endurecer. Não de raiva dela, de algo que doía mais do que raiva. "Você deveria ter me consultado." O senhor estava numa ligação desde as 6 da manhã. Não era uma resposta desafiadora. Era um fato.
E ela disse com o mesmo tom calmo com que fazia tudo, sem drama, sem provocação. Renildo ficou em silêncio por alguns segundos e foi nesse silêncio que o Iago finalmente virou e o viu. O menino parou no meio do jardim com um punhado de neve na mão e ficou olhando para o pai com uma expressão que Renildo conhecia bem, a expressão de quem não sabe se vai ser repreendido ou não. E foi essa expressão que quebrou alguma coisa dentro de Renildo naquela manhã, porque o próprio filho tinha medo da reação dele, e ele não conseguiu fingir que não sabia disso. Renildo desceu os 2 degraus da entrada, enfiou as mãos nos bolsos do paletó e caminhou até o meio do jardim sem dizer nada. Iago ficou parado. Mateus parou de rir. Cauã nem percebeu, continuava tentando encaixar o graveto torto. Renildo parou diante do boneco de neve e ficou olhando para ele por um momento. Então abaixou, pegou um graveto do chão e o colocou no lugar certo. Cauã olhou para o pai com os olhos arregalados como se tivesse visto algo impossível. Pai! A voz do menino saiu pequena e cheia de espanto. Renildo não respondeu com palavra. Só ajudou a firmar o outro braço do boneco e ficou agachado do lado do filho por alguns segundos que valeram mais do que qualquer conversa que ele tivesse tido com aquelas crianças nos últimos meses. Suelen observava de longe, as mãos juntas sobre o avental, o coração batendo mais rápido do que devia. Ela esperava uma bronca, esperava ser chamada no escritório mais tarde, esperava qualquer coisa menos aquilo que estava vendo. Iago foi o primeiro a se soltar do choque, voltou a jogar neve para cima e Mateus riu de novo. E o jardim voltou ao barulho de antes, como se a tensão nunca tivesse existido. Renildo ficou mais 10 minutos ali fora, sem casaco, no frio, de cócoras na neve, observando os filhos de um lugar que não era a janela do 2º andar. Quando entrou, passou por Suelen sem dizer nada, mas o olhar que cruzou com o dela durou 1 segundo a mais do que precisava. Ela ficou com os meninos até o horário do almoço. Naquela tarde, quando os meninos dormiram, Renildo chamou Suelen na sala. Ela entrou com o avental ainda amarrado, as mãos juntas, a postura reta de quem está preparado para ouvir o que não quer. Ele estava de pé, perto da janela, de costas, e demorou alguns segundos para virar. Você foi contratada para limpar a casa. Suelen não respondeu. Não para tomar decisões sobre os meus filhos. A voz dele era firme, mas não era cruel. Havia algo ali que ela não conseguia nomear ainda. Eu entendo, senhor. Entende? Ele virou e a olhou de frente pela primeira vez desde a manhã, e foi aí que ela percebeu que os olhos dele não estavam com raiva. Estavam com uma coisa muito diferente da raiva, uma coisa que parecia mais com confusão, com alguém que estava tentando entender algo que não estava no repertório dele. Eu vi o Mateus rir hoje. Foi a primeira vez em 3 meses que eu ouvi esse menino rir daquele jeito. Suelen ficou quieta. Você sabia disso? Ela assentiu devagar. Eu sabia. Renildo ficou em silêncio por um momento longo, o olhar fixo nela, como se estivesse calculando algo que não estava no contrato de trabalho de nenhum dos dois. Como você sabe dessas coisas sobre eles? Suelen respirou fundo. Porque eu estou aqui todo dia, senhor. Enquanto o senhor trabalha, eu vejo, eu ouço, eu presto atenção. Não havia julgamento na fala dela, mas havia verdade. E verdade dói mais do que qualquer acusação direta. Renildo desviou o olhar para a janela. Lá fora o jardim estava vazio agora, a neve amassada onde os meninos tinham brincado, o boneco torto ainda de pé no meio do gramado coberto de branco, os gravetos firmes nos 2 braços. Eles podem sair amanhã de novo. Suelen levantou os olhos. Desde que você esteja do lado. Ela assentiu. Sempre estive, senhor. Renildo não respondeu. Apenas acenou com a cabeça em direção à porta. E ela saiu. Mas quando ela saiu,
Ele ficou olhando para o corredor vazio por mais tempo do que deveria, e havia uma inquietação nele que não tinha nome, mas tinha peso. Nos dias seguintes, a rotina da mansão mudou de um jeito que ninguém tinha combinado em voz alta, mas todos tinham sentido. Suelen passou a levar os meninos ao jardim toda manhã quando a neve estava boa, e Renildo passou a aparecer na janela do escritório com mais frequência do que antes, mais do que qualquer necessidade de trabalho justificava. Ele dizia para si mesmo que estava verificando, que estava de olho, que era responsabilidade dele saber o que acontecia no próprio terreno, mas ele ficava ali por tempo demais para que fosse só isso. E no fundo ele sabia. Via Suelen ensinar o Cauã a fazer bola de neve sem machucar as mãos. Via ela segurar o Iago pelo capuz quando ele escorregava perto do muro. Via ela cantar baixinho, algo que ele não conseguia ouvir do segundo andar, mas que fazia o Mateus parar de correr e ficar do lado dela, ouvindo com os olhos semicerrados de conforto. Via como ela se movia entre os três, com uma naturalidade que não era fingida, uma atenção que não era obrigação, e havia algo naquilo que ele não conseguia parar de observar. Havia uma semana inteira daquela rotina quando Renildo desceu uma manhã e foi para o jardim sem avisar, sem paletó, de camiseta mesmo, como se tivesse esquecido que tinha uma imagem a manter. Os meninos estavam lá, Suelen estava lá, e ele simplesmente foi, sem explicação, como se pertencesse àquela cena tanto quanto qualquer um deles. Suelen não disse nada. Só deu um passo de lado para abrir espaço para ele perto do Cauã, e ele ocupou aquele espaço como se já soubesse que era dele. Naquela manhã eles ficaram 2 horas no jardim. Renildo não atendeu nenhum telefone, não checou nenhum e-mail. Construiu um segundo boneco de neve do lado do primeiro. Guiado pelo Iago, que dava instruções com uma seriedade cômica, que fazia Suelen morder o lábio para não rir, enquanto Renildo obedecia cada detalhe com uma cara séria, que os dois sabiam que era falsa. Na hora que os meninos foram almoçar, e a neve começou a cair de novo em flocos finos, Renildo e Suelen ficaram sozinhos no jardim por um momento que não tinha sido planejado por nenhum dos dois. Ela ia pegar as luvas das crianças espalhadas no chão, quando ele falou de repente, sem preparação. "Você tem filhos?" A pergunta saiu direta. Suelen se endireitou com as luvas na mão e o olhou. "Não, senhor." "Mas tem jeito de mãe com eles." Ela ficou em silêncio por um segundo, não porque não soubesse responder, mas porque a resposta era honesta demais, e ela não tinha certeza se devia dá-la. "Minha mãe trabalhava o dia todo quando eu era criança. Eu e minha irmã ficávamos sozinhas na maior parte do tempo. Eu aprendi cedo que criança precisa de atenção de verdade, não de silêncio organizado." Renildo ficou olhando para ela de um jeito que ela não sabia classificar. "Você está me dizendo que eu deixo eles sozinhos demais?" "Ah, não estou dizendo nada disso, senhor. Mas está pensando." Suelen respirou fundo e não desviou o olhar. "Estou pensando que o senhor trabalha muito e que isso tem um custo que o senhor talvez não esteja enxergando de perto." Foi a coisa mais direta que ela tinha dito para ele desde que entrou naquela casa. E ela mesma ficou surpresa que as palavras tinham saído completas, sem travar no meio. Renildo não respondeu de imediato. Ficou olhando para o boneco de neve por um momento, para a neve caindo sobre os ombros de Suelen, para o jardim vazio, onde há pouco 3 meninos tinham corrido sem medo, e então virou e entrou. Mas no dia seguinte, ele estava no jardim de novo. E no dia depois também. E em algum momento, entre a 2ª e a 3ª semana daquela rotina nova, que ninguém tinha declarado, mas todos tinham abraçado, Renildo parou de aparecer no jardim como patrão, verificando o que acontecia no terreno, e começou a aparecer como alguém que simplesmente queria estar ali,
entre aquelas pessoas, naquele frio, naquele barulho de criança, naquela vida que parecia mais real do que qualquer reunião que ele tivesse em qualquer sala espelhada da cidade. Suelen percebeu antes dele. Percebeu, no dia em que ele chegou com 3 chocolates quentes numa bandeja, um para cada menino e um para ela, sem nem pensar 2 vezes, como se fosse a coisa mais natural do mundo incluí-la. Percebeu no dia em que ele riu de verdade, por causa de algo que o Mateus disse, um riso solto, sem controle, que ela nunca tinha ouvido naquele homem antes, e que durou mais do que ele esperava, e o deixou levemente desconfortável, porque não estava acostumado com aquilo. Percebeu no dia em que ele ficou parado na neve, olhando para ela por 3 segundos a mais do que qualquer conversa precisava, e desviou o olhar, com um leve desconforto que ela reconheceu porque sentia o mesmo, e estava com muito mais prática para esconder. Ela sabia o que era aquilo, e sabia também que não podia ser. Ela era a faxineira, ele era o dono da casa. Havia uma distância entre eles que não era só de dinheiro, era de mundo inteiro, de expectativa, de tudo que cada um representava dentro daquele portão. Suelen tinha 28 anos, pagava aluguel num quarto que dividia com a prima na Cidade Baixa, mandava dinheiro para a mãe todo mês sem falta e não tinha nenhuma ilusão sobre o que a vida dela era feita. Ela não era o tipo de pessoa que confundia atenção com intenção, que transformava gentileza em promessa, que deixava o coração correr na frente do bom senso. Mas havia noites em que ela chegava no quarto estreito, deitava na cama e ficava olhando para o teto pensando na expressão do rosto dele quando ela tinha dito aquela coisa sobre o custo do trabalho, no jeito que ele tinha ficado quieto sem rebater, no olhar que ele tinha desviado, como se a verdade tivesse pesado, e não conseguia dormir logo, e ficava ali acordada mais tempo do que queria admitir. Renildo, por sua vez, estava tendo o mesmo problema há dias. Ele acordava antes do alarme, ia para o escritório, abria as planilhas no computador e ficava olhando para os números sem ler nenhum deles, e esperava, sem admitir para si mesmo que estava esperando, o horário em que Suelen chegava, e a casa ganhava um ritmo diferente, um barulho diferente, uma temperatura diferente que não tinha a ver com o aquecimento ligado. Havia anos que ele não acordava esperando nada além de mais trabalho. Depois que Mirella foi embora, ele tinha aprendido a funcionar no automático, a cumprir a agenda, a estar presente nos lugares certos do jeito certo, sem sentir nada além do peso constante da responsabilidade e da culpa por tudo que os filhos tinham perdido. Mas agora havia algo diferente crescendo dentro dele, e ele não sabia o que fazer com isso porque era um homem que sabia o que fazer com tudo, e aquilo era a primeira coisa em muito tempo que não tinha solução clara. Numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois da manhã da neve, Renildo foi até a cozinha buscar água e encontrou Suelen sentada na bancada com o Mateus no colo, lendo para ele em voz alta um livro de história que ela tinha trazido de casa. Capa gasta, páginas dobradas, claramente um livro que ela mesma tinha lido muitas vezes. O menino estava com os olhos quase fechados, pesados de sono, e ela lia devagar, a voz baixa e firme, sem perceber que Renildo estava ali na porta, observando os dois. Ele ficou parado por quase 1 minuto inteiro. Não queria interromper, não queria que aquilo acabasse. Havia algo naquela cena que ele não conseguia nomear direito, mas que batia num lugar dentro dele que tinha ficado fechado por muito tempo. Quando Suelen levantou os olhos e o viu na porta, não se assustou. Só fechou o livro com cuidado para não acordar o Mateus e disse baixinho que ia colocar ele na cama. Renildo assentiu e recuou para o corredor. E quando ela passou com o menino nos braços pesados de sono e ele abriu a porta do quarto para ela, os dois ficaram por 1 segundo com a porta entre eles e o quarto escuro do outro lado. E nenhum dos dois disse nada, mas os dois sentiram o peso daquele silêncio que tinha mais coisa dentro do que qualquer frase conseguiria carregar. Quando Suelen saiu do quarto do Mateus e fechou a porta com cuidado,
Renildo ainda estava no corredor encostado na parede, e ela quase não esperava encontrá-lo ali. Por que você trouxe o livro de casa? A pergunta saiu baixa e direta. Ela parou. Porque ele me pediu uma história e eu não tinha como comprar aqui. Você podia ter pedido para mim. Não ia pedir, senhor. Por quê? Suelen olhou para ele com uma honestidade simples e direta que ele não estava acostumado a receber de ninguém dentro daquela casa. Porque eu não sou do tipo que pede. Eu resolvo com o que tenho. Renildo ficou em silêncio por um momento e ela viu alguma coisa mudar no rosto dele. Uma coisa pequena, mas real. Mas você traz o livro de casa, sai no frio sem reclamar, fica além do horário quando os meninos precisam e nunca pede nada em troca. É o meu trabalho, senhor. Não é. A voz dele saiu mais firme do que ela esperava. O seu trabalho é limpar a casa. O resto você faz porque escolhe. E eu queria entender por quê. Suelen respirou fundo e o encarou com clareza. Porque eles são 3 meninos que sentiram a casa mudar e não entenderam por quê. E eu sei exatamente como é isso porque cresci assim. E eu não consigo ficar parada do lado vendo criança precisar de atenção e não dar, mesmo que não seja minha obrigação dar. Renildo ficou olhando para ela por um tempo que foi longo o suficiente para ser notado pelos dois. Então disse algo que ela não esperava de jeito nenhum. Obrigado. Só isso. Simples, sem cerimônia, sem rodeio. E a palavra caiu entre eles com um peso diferente de qualquer coisa que ele tinha dito antes. Porque não era o obrigado de patrão para funcionária. Era o obrigado de um pai que tinha visto os filhos serem cuidados de verdade e não sabia como pagar isso com nenhuma quantia. Suelen assentiu, desviou o olhar e foi embora pelo corredor com o passo firme de sempre. Mas quando chegou na cozinha para pegar a bolsa, percebeu que as mãos estavam levemente trêmulas e ficou um momento parada, segurando a alça até a respiração normalizar. No dia seguinte, Renildo deixou em cima da mesa da cozinha 3 livros novos, embrulhados em papel craft, com um bilhete escrito à mão que dizia apenas «Para quando o Mateus pedir outra história». Suelen leu o bilhete 2 vezes, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Não disse nada para ele sobre isso naquele dia. Mas naquela tarde, quando ele desceu para o jardim e chegou perto dela enquanto os meninos brincavam, ela o olhou com um sorriso pequeno e direto que era uma resposta sem palavras, e ele entendeu tudo sem precisar de nenhuma confirmação. A partir daquele dia, algo entre eles mudou de um jeito que os dois fingiam não estar vendo, mas que os dois sentiam em cada conversa que durava mais do que precisava, em cada olhar que ficava um segundo além do necessário, em cada silêncio que tinha mais coisa dentro do que palavras dariam conta. As conversas no jardim passaram a ter mais profundidade. Ele começou a perguntar sobre a vida dela, coisas simples, mas reais, onde tinha crescido, o que gostava de fazer quando não estava trabalhando, se tinha irmãos, como era a família dela. E ela respondia com cuidado, mas respondia de verdade, sem o filtro automático que mantinha com todo mundo ali dentro. E em algum momento começou a perguntar de volta sobre a vida dele, e ele respondia também. E havia algo estranho e bom naquelas trocas que aconteciam no jardim com neve no chão e crianças correndo em volta como se o mundo fosse simples. Numa tarde de sexta, quando os meninos já tinham entrado e o jardim estava quieto e a luz do dia começava a mudar, eles ficaram os dois parados, olhando para o boneco de neve que já estava derretendo pela metade. Ele não vai durar até amanhã, disse Suelen. Os meninos vão querer construir outro. O Iago já está planejando. Ele me mostrou um desenho hoje de manhã do boneco novo que quer fazer. Suelen virou para ele com surpresa genuína. Ele te mostrou? Bateu na porta do escritório às 7h30 com um papel amassado e uma cara de quem não aceita não como resposta. Ela riu, um riso curto e real que ele gostou demais de ouvir. Eu ensinei ele a fazer isso.
Disse que quando a gente quer algo, precisa chegar com a ideia pronta, não só com o pedido. Renildo ficou olhando para ela. Você ensinou isso para o meu filho de 6 anos. Ensinei. Funcionou, pelo que estou entendendo. Ele ficou em silêncio por um instante, mas havia um sorriso contido no canto da boca que ela viu. Você me conhece melhor do que eu pensei. Suelen olhou para a frente. Eu observo muito. Eu já percebi. Havia uma pausa depois disso que foi diferente das outras pausas. Mais densa, mais consciente. E Renildo virou para ela e disse com uma voz mais baixa: Para de me chamar de senhor quando não tem mais ninguém aqui. A frase ficou no ar entre eles por um segundo. Suelen não se apressou para responder. Tudo bem assim, Renildo. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele sem o senhor na frente. E os dois sentiram aquilo ao mesmo tempo. Um pequeno deslocamento em tudo que tinha sido dito antes. Uma fronteira atravessada de um jeito que não tinha volta. A neve voltou a cair naquela noite com força, e na manhã seguinte o jardim estava completamente branco de novo, e os 3 meninos estavam na janela às 7 da manhã, esperando Suelen chegar para construir o boneco novo que o Iago tinha planejado com tanto cuidado. Renildo estava na janela do 2º andar, quando o carro dela parou na frente do portão, e ele ficou ali, observando ela entrar, cumprimentar o porteiro com um sorriso, olhar para cima na direção da janela do escritório, como se soubesse exatamente onde ele estava, e ele não se afastou quando os olhos dela subiram, ficou ali, e ela sorriu antes de entrar, e ele desceu as escadas mais rápido do que qualquer urgência de trabalho justificaria. Nos corredores da mansão, a vida havia retomado um ritmo que ela não tinha desde antes de Mirella ir embora. Um ritmo que não era perfeito, mas era vivo. E havia algo naquele vivo que Renildo não queria mais perder. Não estava disposto a deixar escorrer pelos dedos como tinha deixado tanta coisa antes. Havia algo naquele vivo que tinha o nome e o rosto de Suelen. E ele sabia disso. E ela sabia que ele sabia, e nenhum dos dois tinha dito ainda o que precisava ser dito. Mas havia uma pressão crescendo entre as palavras de cada conversa, uma pressão que era boa e assustadora ao mesmo tempo, e que estava chegando no ponto em que nenhum dos dois ia conseguir fingir que não existia. Quando o Iago desceu correndo, com o desenho do boneco novo na mão, e foi direto para Suelen, gritando o nome dela pelo corredor, Renildo parou na escada e a viu abaixar, receber o papel com as 2 mãos, olhar o desenho com aquela seriedade toda de quem está olhando para a coisa mais importante do mundo. E depois virar para ele com o papel na mão, os olhos brilhando, e dizer com uma voz que tinha sorriso dentro: vai precisar da sua ajuda também dessa vez. E Renildo desceu o último degrau, foi até onde ela estava, ficou do lado dela, olhando para o desenho do filho, os ombros dos dois a centímetros de distância, o frio do jardim entrando pela porta que o Iago tinha deixado aberta, e disse baixinho para ela, sem que o menino ouvisse: sempre que você precisar, eu estou aqui. E Suelen não respondeu com palavras, mas o jeito que ela virou o rosto para ele e ficou por um segundo sem desviar o olhar, disse tudo o que precisava ser dito naquele momento. E o que ficou entre eles depois disso não era mais só atenção, não era mais só gentileza, era algo que os dois sabiam que ia mudar tudo. E o único que ainda não sabia o tamanho daquilo era Renildo, porque Suelen já tinha percebido fazia tempo, já tinha sentido o peso daquilo nas noites em que não dormia, mas havia algo que ela ainda não tinha dito, algo que ela guardava com mais cuidado do que qualquer coisa. Algo que, se viesse à tona, mudaria não só o que havia entre os dois, mas tudo o que existia dentro daquela mansão. E ela sabia que o momento de dizer estava chegando, e que quando chegasse Renildo precisaria escolher entre o homem que ele tinha sido até ali e o homem que ele era capaz de ser. Suelen passou aquela noite inteira acordada, deitada na cama estreita do quarto que dividia com a prima,
olhando para o teto com os olhos abertos e o pensamento indo e voltando no mesmo ponto sem conseguir parar. Havia uma coisa que ela tinha guardado desde o primeiro mês dentro daquela mansão, uma coisa que não era segredo por maldade, era segredo por medo, o medo de que a verdade chegasse antes da confiança e destruísse tudo antes de construir qualquer coisa sólida. Ela tinha 28 anos e já tinha aprendido da forma mais dura que verdade dita na hora errada não salva ninguém, só afunda. Mas a hora errada estava virando a hora certa sem pedir permissão, e ela tinha sentido isso claramente no momento em que Renildo ficou do lado dela, olhando para o desenho do filho, com os ombros quase se tocando, e disse aquilo em voz baixa. E ela não respondeu com palavras, mas ficou imóvel por um segundo, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer entre os dois, se ela não dissesse o que precisava ser dito antes que fosse tarde para dizer com honestidade. Havia uma linha que ela tinha traçado para si mesma desde muito jovem. Uma linha que dizia que ela podia perder muita coisa na vida, mas não podia perder o respeito por si mesma, e deixar aquilo entre ela e Renildo crescer com uma omissão no meio seria cruzar essa linha, e Suelen não cruzava essa linha por nada. Na manhã seguinte ela chegou mais cedo do que o normal, 40 minutos antes do horário. O porteiro olhou para o relógio e não disse nada. Ela foi direto para a cozinha. Colocou água para ferver. Ficou de pé encostada na bancada fria, olhando para o jardim ainda escuro lá fora, e esperou o movimento da casa começar com aquela calma forçada de quem está segurando o nervo com as duas mãos. O Cauã foi o primeiro a descer, arrastando um brinquedo pelo corredor com os olhos ainda pesados de sono. E quando viu Suelen na cozinha, foi direto para ela sem hesitar. Abraçou a perna dela com as duas mãos, como fazia toda manhã desde a terceira semana que ela trabalhava ali. E ela abaixou, abraçou ele de volta, com a mesma força de sempre, e ficou assim por um momento, com o rosto enterrado no cabelo bagunçado do menino, sentindo que o que estava prestes a fazer ia custar algo que ela ainda não sabia calcular direito, mas que sabia que precisava custar. Renildo desceu 40 minutos depois. Estava de paletó, o que significava que tinha reunião cedo, mas parou quando a viu na cozinha com uma expressão que não era a de toda manhã, e algo no rosto dele mudou de imediato. Não muito, só o suficiente para quem sabia olhar. E ela sabia. Você chegou cedo. Preciso conversar com o senhor antes que os meninos desçam todos. Ele ficou parado por um segundo. Leu a seriedade do rosto dela com a atenção de quem aprendeu a ler aquele rosto nos últimos dias. E então puxou a cadeira da mesa da cozinha e sentou. Não foi para o escritório. Não pediu para ela esperar. Não mandou ela falar depois da reunião, só sentou ali na mesa da cozinha de manhã cedo, com o paletó ainda abotoado, e esperou com uma quietude que ela reconheceu como respeito. Suelen ficou de pé. Respirou fundo uma vez, deixou o ar sair devagar, e começou. Quando eu vim trabalhar aqui, o senhor me contratou pela agência. A agência não sabe de tudo sobre mim. Eu não menti em nada do que eu disse, mas eu deixei de falar uma coisa que eu devia ter falado desde o começo e não falei porque tinha medo de não ser contratada. E esse medo foi maior do que a honestidade naquele momento. Renildo não disse nada. Só esperou com o olhar fixo nela. Eu tenho uma filha. Ela tem 4 anos. O nome dela é Ayla. Ela mora com a minha mãe numa cidade a 240 quilômetros daqui, porque eu não tenho condição de trazer ela para cá ainda. E tudo que eu faço aqui, cada dia, cada hora, cada turno que fico além do horário, é para juntar o suficiente para alugar um lugar onde eu possa ter ela comigo de volta. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi denso e pesado. E Suelen ficou de pé no meio dele, sem desviar o olhar, porque desviar o olhar seria o jeito mais rápido de parecer culpada de algo que ela precisava que ele entendesse que não era culpa, era circunstância.
Eu não escondi isso por maldade. Escondi porque sabia que muita gente não contrata mãe solo com filho pequeno porque acha que vai ter problema, que vai ter falta, que vai ter atenção dividida. Eu precisava muito desse emprego, mais do que qualquer outro emprego que eu já precisei. Renildo ficou com o olhar baixo por um momento, os dedos juntos em cima da mesa, a expressão fechada do jeito que ficava quando estava processando algo sério, e Suelen esperou sem tentar preencher o silêncio, porque sabia que preencher seria errado. Quando ele levantou os olhos, não havia raiva neles. Havia algo que ela levou um instante para identificar, e quando identificou, sentiu o peito apertar de um jeito diferente do que esperava. Havia respeito, genuíno, direto, sem mistura. Por que você está me contando isso agora? Ela não hesitou. Porque o que está acontecendo entre a gente nos últimos dias não é mais só trabalho, e eu não consigo deixar isso crescer com uma omissão no meio. Não seria justo com o Senhor. Não seria justo comigo. Renildo ficou em silêncio de novo, e dessa vez o silêncio foi mais longo. E Suelen deixou ele durar porque sabia que ele precisava daquele tempo para organizar o que estava sentindo. E interromper esse tempo seria o mesmo que não ter dito nada. Então, ele se levantou devagar, foi até a janela da cozinha, ficou de costas por alguns segundos, olhando para o jardim, onde a neve ainda estava dura e intocada da madrugada, e virou. Você está me dizendo que tem uma filha de 4 anos, morando a 240 quilômetros, porque você está aqui trabalhando para juntar dinheiro para buscar ela? Sim. E você cuida dos meus 3 filhos todo dia com todo esse cuidado que eu vi? Sim. Ele ficou olhando para ela de um jeito que ela não conseguia mais decifrar completamente, porque havia muitas coisas ao mesmo tempo naquele olhar. E então disse algo que ela não estava preparada para ouvir. Quanto você precisa para alugar um lugar que caiba a ela? Suelen abriu a boca e fechou. Ficou por um segundo sem resposta. Isso não é o que eu vim pedir. Eu sei que não é. Eu estou perguntando assim mesmo. Ela respirou. Eu tenho quase o suficiente. Faltam 2 meses de economia se tudo correr certo. Então, você vai embora daqui em 2 meses. Não era uma acusação. Era uma constatação dita com uma voz que tinha algo dentro que ele não escondeu completamente. E Suelen ouviu esse algo e ficou quieta por um momento porque não tinha resposta pronta para aquilo. Não tinha calculado esse lado da conversa, o lado onde a solução para a vida dela significava sair dali, sair dos meninos, sair de perto dele. E essa possibilidade pesou naquele segundo de um jeito que ela não esperava que pesasse tanto. Eu não sei ainda o que acontece em 2 meses. Renildo assentiu devagar. Ficou olhando para ela mais um momento com aquela expressão que ela não conseguia ler completamente. E então disse com uma voz que saiu diferente de todas as outras vezes, mais baixa, mais direta, sem nenhuma distância de patrão dentro. A Ayla pode vir para cá. Suelen ficou completamente imóvel. O quê? Tem um quarto no 3º andar que está vazio faz 1 ano. Você pode trazer ela. Fica aqui com você. Renildo. Ela usou o nome dele e a palavra saiu com um peso diferente de todas as outras vezes. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não é seu papel resolver o problema da minha filha. Não estou resolvendo o problema da sua filha. Estou dizendo que existe espaço aqui, que está sendo desperdiçado e que você pode usar. Suelen ficou olhando para ele por um tempo longo, tentando encontrar a linha entre o que era generosidade genuína e o que era algo maior que os dois ainda não tinham nomeado em voz alta. Não conseguiu encontrar essa linha com clareza naquele momento. E essa dificuldade era exatamente o que a assustava, porque ela precisava ter clareza sobre aquilo antes de qualquer coisa. Eu preciso pensar. Tudo bem. Ele pegou a xícara de café que ela tinha preparado sem pedir, bebeu de pé, encostado na bancada com o paletó ainda abotoado, e disse antes de sair da cozinha com uma voz que tinha um sorriso pequeno dentro.
Mas pensa rápido, porque os meninos vão descer em 10 minutos e o Iago vai querer saber quando começa o boneco novo. E saiu. Suelen ficou parada no meio da cozinha por um tempo considerável depois que ele saiu, as mãos juntas na frente do avental, o coração num ritmo que ela não sabia mais controlar direito. E havia uma coisa que ela sabia com certeza, que independente de tudo o que estava acontecendo entre ela e Renildo, aquele homem era diferente do que ela tinha pensado que era quando entrou naquela casa pela primeira vez, 14 meses atrás. E essa diferença era real. Não era ilusão, não era projeção, era algo que ela tinha visto se construir dia após dia com as próprias mãos dele. E isso mudava tudo no peso da decisão que ela tinha pela frente. Ela pensou durante 3 dias inteiros. Foram 3 dias em que a rotina continuou igual por fora e completamente transformada por dentro. 3 dias em que ela levou os meninos ao jardim toda manhã, ajudou o Iago com o boneco novo, que ficou o dobro do tamanho do primeiro, e que o menino chamou de campeão com uma seriedade que fez Suelen rir sozinha de manhã cedo, leu 2 capítulos novos do livro para o Mateus antes de ele dormir. Ensinou o Cauã a escrever o próprio nome na neve com o dedo indicador, com uma paciência que o menino testou por 40 minutos seguidos, e em cada uma dessas coisas ela sentiu o peso da decisão pendente como uma pressão constante que não era ruim, mas não deixava de ser pesada. Renildo não pressionou em nenhum dos 3 dias, não perguntou de novo, não trouxe o assunto de volta, não deixou nenhum bilhete, não fez nenhum gesto que pudesse ser lido como pressão. Continuou aparecendo no jardim no horário de sempre. Continuou chegando perto dela nas conversas do fim da tarde. Continuou sendo o homem que estava se tornando sem anunciar. E essa continuidade, sem pressão, foi exatamente o que pesou mais na balança da decisão dela, porque ela tinha passado anos lidando com pessoas que pressionavam, que exigiam resposta antes que a pergunta terminasse de pousar, que achavam que insistência era argumento, e o silêncio paciente de Renildo era uma linguagem completamente diferente que chegou mais fundo do que qualquer argumento direto teria chegado. Na tarde do 3º dia, depois que os meninos foram dormir e a mansão ficou naquele silêncio do fim de tarde que ela tinha aprendido a reconhecer, Suelen foi até o escritório dele e bateu na porta com 3 batidas firmes. Ele mandou entrar sem levantar os olhos da tela, e quando levantou e viu que era ela parada na porta com aquela expressão específica, fechou o computador sem hesitar e ficou esperando com o corpo voltado completamente para ela. Decidi. Ele esperou sem fazer nenhum movimento. Eu aceito o quarto, mas com uma condição que não é negociável. Qual? Eu pago aluguel, um valor justo que a gente combina e coloca em escrito. Eu não aceito caridade, aceito acordo. Se não for assim, não funciona. Renildo ficou olhando para ela por um momento e havia um sorriso contido no canto da boca que ele não tentou esconder direito dessa vez. Tudo bem, a gente combina o valor e coloca em escrito como você quer. E eu quero que fique claro que o que está acontecendo entre a gente não tem nada a ver com esse acordo. São coisas completamente separadas. E se em algum momento um afetar o outro, eu saio. Ele se levantou da cadeira devagar, ficou de pé do outro lado da mesa e a olhou de frente com uma firmeza que não era intimidação. Era clareza. Suelen. Sim, eu sei separar as coisas. E eu não sou o tipo de homem que mistura favor com sentimento para ter vantagem. Nunca fui. Havia algo direto e limpo na forma que ele disse aquilo, sem ornamento, sem drama, e ela acreditou completamente porque era coerente com tudo que ela tinha observado nele nos últimos meses, e observação era a coisa em que ela mais confiava. Então tá combinado. Ela assentiu, virou para sair, e ele disse em voz baixa antes que ela chegasse na porta. Quando ela chega?
Suelen parou com a mão na porta e respondeu sem virar completamente. 2 semanas. E saiu. Renildo ficou parado do lado da mesa por um tempo depois que ela saiu, e havia algo no rosto dele que não estava lá antes de ela entrar naquele escritório. Algo que parecia mais leve, como se uma tensão que ele carregava há muito tempo tivesse afrouxado mais um pouco. E ele ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos antes de abrir o computador de volta com um estado interno completamente diferente do que estava antes da batida na porta. As 2 semanas passaram com uma velocidade que surpreendeu Suelen, que estava tão ocupada entre o trabalho, as ligações para a mãe organizando a viagem, o quarto novo que ela preparou com o que tinha e com o que Renildo deixou disponível sem fazer cerimônia, que quando a sexta-feira da chegada amanheceu, ela acordou com o coração acelerado de uma forma que não sentia desde que tinha ido buscar o resultado de um exame importante anos atrás. Ayla chegou numa sexta-feira de manhã cedo, num carro que a mãe de Suelen dirigiu aos 240 quilômetros sozinha, porque era a única forma possível naquele momento. E quando o carro parou na frente do portão da mansão, e Suelen viu o vidro descer e aquele rosto pequeno aparecer com os olhos arregalados para a fachada enorme coberta de neve, ela desceu os degraus da entrada mais rápido do que seus pés conseguiam acompanhar. A menina saiu do carro com a mochila nas costas, olhou para a mãe que estava vindo em sua direção e correu. Correu pela neve pisando fundo, as botas afundando a cada passo, os braços abertos, e quando alcançou Suelen, foi um choque de corpo inteiro que jogou as duas para o lado, enquanto Suelen a agarrava e girava com ela no ar e a abraçava com uma força que a menina não reclamou, porque estava abraçando com a mesma força de volta. E as duas ficaram assim por um tempo que não tinha duração certa, balançando levemente na neve do jardim de uma mansão a 240 quilômetros de tudo que conheciam. E Suelen não chorou porque tinha treinado para não chorar, mas fechou os olhos com o rosto enterrado no pescoço da filha e sentiu cada segundo daquele abraço com uma intensidade que guardou em cada parte do corpo. Renildo estava na janela do 2º andar. Viu a cena inteira, desde o momento em que o carro parou até o momento em que as duas ficaram paradas na neve, se abraçando sem pressa de soltar. Ficou parado por um tempo, olhando para Suelen agachada com a filha nos braços, e sentiu aquilo bater num lugar dentro dele que ele não esperava que fosse tão fundo. Um lugar que tinha a ver com entender o que é perder tempo com filhos por causa de trabalho e de medo. Um lugar que reconheceu aquela cena de um jeito que doeu e aliviou ao mesmo tempo, que disse algo que ele precisava ouvir sem que ninguém tivesse aberto a boca. Desceu as escadas com os 3 meninos que tinham visto tudo da janela do corredor e que estavam discutindo em sussurros se a menina nova ia gostar de neve ou ter medo. Os meninos conheceram a Ayla na hora do almoço naquele mesmo dia. O Cauã ficou parado olhando para ela por 5 minutos inteiros, sem piscar, com a colher parada na mão, até que Suelen disse o nome dele baixinho e ele piscou e voltou a comer sem tirar os olhos da menina. O Mateus perguntou com toda a seriedade de seus 5 anos se ela sabia fazer boneco de neve, e quando a Ayla disse que nunca tinha feito na vida porque onde ela morava não nevava, ele largou a colher, ficou de pé na cadeira e anunciou que ia ensinar ela naquela tarde porque era uma obrigação dele como especialista. O Iago, que tinha 6 anos e uma responsabilidade autoproclamada sobre todos os menores da casa, analisou a menina por alguns segundos com uma expressão avaliativa que fazia Renildo parecer descontraído em comparação. E então deu um aceno de cabeça que era claramente uma aprovação oficial, e voltou a comer como se tivesse encerrado um assunto importante. Suelen viu tudo aquilo acontecer na mesa do almoço com o prato na frente dela, quase intocado, porque estava olhando para os 4 com uma atenção que não deixava espaço para comer, e havia algo que ela sentiu naquele momento que era grande demais para caber num nome só.
algo que tinha partes de alívio e de gratidão e de algo mais que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que estava ali com clareza suficiente para ser sentido. Naquela tarde, os 4 foram para o jardim assim que o almoço terminou. Suelen ficou do lado, observando o Mateus ajoelhar na neve do lado da Ayla e começar a explicar, com uma paciência e uma riqueza de detalhes que ela nunca tinha visto no menino com mais ninguém. E a menina ouvia com a língua levemente para fora de concentração, repetindo cada movimento com aquela seriedade de 4 anos que é mais intensa do que a de qualquer adulto. E o Cauã ficou do outro lado da Ayla, observando sem falar nada, mas com uma expressão de que estava guardando tudo. E o Iago supervisionava a cena de pé, com os braços cruzados, com um orgulho que fazia Suelen precisar morder o lábio. Renildo foi para o jardim sem ser chamado, sem anunciar. Apareceu do lado de Suelen, com as mãos nos bolsos do paletó, e ficou olhando para as 4 crianças na neve, com uma expressão que ela viu do canto do olho e que tinha algo diferente dentro, algo mais quieto e mais inteiro do que o usual. Ficaram os 2 parados assistindo as crianças por um tempo que foi longo e tranquilo, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já passaram da necessidade de preencher o ar com palavras para provar que a presença vale algo. Ela tem os olhos de você, disse Renildo, sem virar. Suelen ficou olhando para a filha. Todo mundo fala isso. É porque é verdade. Ela ficou em silêncio por um momento, com um sorriso pequeno no rosto. Ela é a melhor coisa que existe na minha vida. Tudo que eu fiz desde que ela nasceu foi para dar conta disso. Eu sei, a resposta saiu simples e direta, sem enfeite, sem o peso de quem está tentando dizer a coisa certa, só a resposta de alguém que realmente entendia o que estava ouvindo. E Suelen virou para ele naquele momento e o encontrou já olhando para ela. E dessa vez, nenhum dos 2 desviou o olhar na hora certa. Ficaram assim por um segundo, que foi diferente de todos os outros segundos que tinham passado juntos até ali. Um segundo onde não havia mais nenhum papel no meio, não havia mais a distância, calculada de patrão e funcionária. Havia só 2 adultos, olhando um para o outro com tudo que tinham acumulado nos últimos meses, visível, sem proteção. Foi Suelen que virou primeiro, não por desconforto, mas porque o coração estava batendo rápido demais e ela precisava de um segundo para respirar antes de dizer o que veio em seguida. Renildo ficou do lado dela, olhando para as crianças, e depois de um tempo de silêncio que teve textura própria, disse em voz baixa, com os olhos ainda na frente: Eu fui um pai distante por muito tempo. Eu sei disso sem precisar que ninguém me diga. Eu usava o trabalho como justificativa, mas, no fundo, era medo. Medo de estar presente e, mesmo assim, não ser suficiente para eles depois que a mãe foi embora. Medo de que minha presença não valesse o que a ausência dela custou. Suelen ouviu sem interromper, sem pressa, do jeito que ouvia quando o que estava sendo dito precisava de espaço para existir. E então, você chegou aqui e fez em 14 meses o que eu não consegui fazer em um ano inteiro, tentando do jeito que eu achava que era o certo. Ela ficou em silêncio por um momento, escolhendo a resposta com o mesmo cuidado que usava para tudo que importava. Você não precisava de mais esforço, precisava de menos medo. O esforço você sempre teve. Renildo ficou olhando para as crianças com aquela afirmação pousando devagar dentro dele. E havia algo no silêncio que veio depois que era diferente dos silêncios de antes, mais limpo, como o ar depois que para de nevar. Naquela noite, depois que as 4 crianças dormiram e a mansão ficou com aquela quietude específica do inverno, que parece mais funda do que nos outros dias, Suelen estava terminando de organizar a cozinha, guardando as últimas xícaras nas prateleiras com os movimentos automáticos de quem já fez aquilo centenas de vezes,
Quando ouviu os passos dele no corredor, reconheceu o ritmo antes de virar e continuou guardando sem fingir que não sabia que ele estava ali parado na porta. "Eu quero te perguntar uma coisa", disse ele. "Pode perguntar. Quando você decidiu confiar em mim para me contar sobre a Ayla, o que te fez decidir que era a hora?" Suelen parou com a xícara na mão e pensou por um segundo de verdade antes de responder. Não o tipo de segundo de quem está inventando, o tipo de segundo de quem está sendo preciso. O jeito que você agachou na neve do lado do Cauã naquela primeira manhã. Sem palavras, sem explicação, sem fazer questão de mostrar que estava fazendo. Só foi lá e ficou do lado dele porque era o que ele precisava. Renildo ficou em silêncio ouvindo. Um homem que faz isso por um filho sem plateia não vai tratar mal uma mulher que chega com honestidade. Havia uma quietude depois daquelas palavras que foi diferente de todas as outras quietudes daquela noite, mais inteira, mais firme, como se algo que estava suspenso no ar entre os dois tivesse finalmente pousado no lugar exato onde deveria estar. Renildo entrou na cozinha devagar, ficou do lado dela na bancada e quando ela colocou a última xícara na prateleira e virou, ele estava olhando para ela de perto com uma expressão que não tinha mais nada escondido dentro, nenhuma distância calculada, nenhuma dúvida sobre o que estava sentindo, nenhum dos papéis que os dois tinham usado para se proteger um do outro até então. Havia só ele ali, do jeito que era quando não estava tentando ser outra coisa, e ela viu isso com clareza. "Eu não sei onde isso vai dar", disse ele com uma voz que saiu baixa e firme ao mesmo tempo, sem rodeio. "Eu nunca soube fazer plano para esse tipo de coisa, mas eu sei que não quero mais ficar parado, esperando ter certeza antes de começar. Porque certeza não aparece antes, aparece durante, e eu aprendi isso tarde demais em outras coisas da vida, para repetir o mesmo erro aqui." Suelen o olhou por um momento longo, e havia algo no peito dela que estava quieto de um jeito bom, o tipo de quietude que aparece quando a gente para de lutar contra algo que já sabe que é verdade, faz tempo, mas estava esperando o momento certo para admitir. "Eu também não sei onde vai dar", ela disse com a mesma direteza com que disse tudo que importou entre os dois. "Mas eu sei que a última vez que eu confiei no que estava sentindo sem esperar garantia, veio a Ayla. E a Ayla é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então eu aprendi que às vezes confiar vale mais do que calcular." Renildo ficou olhando para ela, e havia um sorriso real no rosto dele. Não o sorriso contido dos últimos dias, não o sorriso educado que ele usava nas reuniões, um sorriso inteiro, aberto, do tipo que só aparece quando algo dentro está aliviado de verdade. E ela viu aquele sorriso e sentiu que era a primeira vez que via o rosto dele completamente sem guarda. E foi mais bonito do que qualquer versão controlada que ela tinha visto até então. Do andar de cima veio um barulho pequeno, passos rápidos no corredor. E os dois ficaram em silêncio ouvindo. E então o barulho parou e a casa voltou ao silêncio. E era provavelmente o Mateus indo ao banheiro ou o Cauã rolando na cama como fazia toda noite. E os dois ficaram um segundo olhando para o teto com a mesma atenção e depois se olharam. E havia algo naquele gesto compartilhado, naquele ouvir junto, naquele cuidado simultâneo por 4 crianças dormindo em cima, que disse mais sobre o que existia entre eles do que qualquer conversa que tinham tido até ali. A neve voltou a cair lá fora em flocos finos que batiam devagar no vidro da janela da cozinha, e o jardim estava silencioso com a marca dos passos das crianças ainda visível na neve. E o boneco que o Mateus tinha ajudado a Ayla a construir naquela tarde estava de pé no meio do gramado branco com os gravetos tortos que a menina tinha escolhido porque achou mais bonito assim. E havia algo naquela cena, vista pela janela, que era ao mesmo tempo simples e muito maior do que parecia, que era o resumo de tudo que tinha mudado naquela casa desde a manhã em que Renildo tinha descido os degraus da entrada.
sem saber que estava descendo em direção a algo que ia mudar a vida dele, de um jeito que nenhum plano de negócios, nenhuma reunião, nenhuma decisão tomada numa sala espelhada da cidade ia conseguir replicar. Nos meses que se seguiram àquela noite, a mansão foi mudando de jeito. Não de reforma, não de decoração, não de nada que se vê em foto. Mudou de dentro, no ritmo das manhãs, no barulho dos corredores, no jeito que as refeições eram feitas, e as histórias eram contadas, e os fins de tarde eram passados. Renildo passou a trabalhar de casa mais vezes, não porque alguém pediu, mas porque descobriu que o mundo não parava se ele estivesse presente no jardim às 4 da tarde, quando os meninos saíam para brincar. Suelen continuou fazendo o trabalho dela com o mesmo rigor de sempre, mas havia um equilíbrio novo, uma leveza que não existia antes, uma sensação de que aquela casa tinha encontrado um ritmo que servia a todos dentro dela. A Ayla virou parte do barulho da casa com uma velocidade que surpreendeu até Suelen, que conhecia a filha e sabia que ela não era tímida, mas não esperava que em 3 semanas ela já estivesse acordando antes dos outros meninos e indo bater na porta do Mateus para perguntar se era hora de ir para o jardim. O Iago adotou a menina com uma seriedade que fez Renildo rir alto na primeira vez que viu, porque ele começou a incluir ela nos planos de boneco com o mesmo rigor com que incluía os irmãos. E havia reuniões de planejamento que aconteciam na sala de brinquedo, e das quais Iago saía com um papel amassado cheio de desenhos que levava até Suelen para aprovação antes de apresentar para Renildo. Numa tarde de domingo, 6 semanas depois da chegada da Ayla, Renildo e Suelen estavam sentados nos degraus da entrada, assistindo às 4 crianças no jardim, quando ele virou para ela e disse algo que não tinha ensaiado. Eu quero que você saiba que o que começou aqui não foi por causa da Ayla, não foi por causa dos meninos, não foi por causa de nada que você fez ou deixou de fazer no trabalho. Suelen ficou olhando para ele em silêncio. Foi por você. Pela pessoa que você é, quando não está tentando provar nada para ninguém. E eu demorei para dizer isso em voz alta, mas estava na hora de dizer. Ela ficou em silêncio por um momento, e havia algo no olhar dela que era quieto e firme e inteiro. Eu sei, ela disse. Eu vi. Ele ficou olhando para ela. Você sempre viu. Eu sempre observei. É diferente. E havia um sorriso no canto da boca dela que ele conhecia bem agora. O sorriso que ela não segurava quando algo era real. E ele ficou olhando para esse sorriso por um segundo e pensou que havia coisas na vida que chegavam sem avisar e sem pedir licença, e que eram exatamente por isso que valiam tudo. As crianças gritaram no jardim porque o boneco tinha caído pela metade. E Renildo e Suelen se levantaram ao mesmo tempo e foram para o jardim ao mesmo tempo, e trabalharam lado a lado para ajudar os 4 a reconstruir o que tinha caído. E havia naquele gesto simples e direto algo que era a imagem exata de tudo que tinha sido construído entre eles desde aquela primeira manhã de inverno, quando um homem que tinha medo de perder o controle desceu 2 degraus cobertos de neve e agachou do lado de um filho sem dizer nada, e uma mulher que tinha aprendido a vida inteira a resolver sozinha viu aquilo e soube que era diferente. E que diferente às vezes é o começo de tudo, que a gente não sabia que estava esperando, mas que quando chega, ocupa exatamente o espaço que estava vazio há tempo demais.